este agradecimento reconhecendo a soberania do Deus Todo-Poderoso. E também agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros de batalha, que são estes príncipes pregadores que estão me ladeando e estão em minha volta. Pastor Abílio Santana, Pastor Júnior Souza, Pastor Napoleão Falcão, Pastor Benhur Lopes, Pastor Paulo Marcelo, Pastor Vanderlei Carceliano, Lorinaldo, Pastor Benhur Lopes, Pastor Júlio Ribeiro e os demais pregadores que abrilhantaram este conclave, este congresso. Deus seja louvado pela vida de todos. Pastor Cláudio Caetano e os demais que aqui servem a Deus. Pastor evangelista Evandro Amorim, aos cantores e cantoras que são amigos de peleja e de batalha. Irmã Lauriette, a que acabou de cantar agora, irmã Valquíria. Deus seja louvado pela vida da Vanilda e da irmã Célia e de todos que servem a Deus e pelejam nesta missão de propagar o Evangelho. Pastor Gilmar das Guianas Francesas, Deus seja louvado pela sua vida, daquele trabalho tão abençoado ali. A prefeita deste município, Deus seja louvado. Cantor Elias Silva e os demais irmãos que aqui servem a Deus. Pastor Josias não está aí, está de Angra? Já foi ou ele está aí? Não está. Deus seja louvado pela vida desses servos de Deus. Pastor Carvalho Júnior, que não se encontra, Deus abençoe. Meus amados, tem aqui alguns livros, não são meus, do pastor Júlio Ribeiro, e este é lançamento: Vencendo o Fracasso, Tenda dos Milagres, Violência para a Violência tem Solução, porque nas igrejas não acontece mais poder, namoro, ficar, noivado, casamento e sexo. Estão expostos ali na sua barraca, no seu estante. Também a trajetória de um homem sem Deus, do pastor do Evandro Amorim. Passe ali, adquira e seja abençoado. Pastor Bruno, pastor Luiz Henrique, pastor Demétrios, que são companheiros nossos que estão no nosso site. Quem quiser convidar estes servos de Deus, entre no meu site, lá está o telefone destes servos abençoados. Pastor Denilson Lima, do qual eu tenho uma grande admiração, estão aqui nos prestigiando. Deus seja louvado. Quem trouxe sua Bíblia, diga glória a Deus. Eu não vou tomar muito tempo, mas uma palavra da parte de Deus está no meu coração. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Meus amados, depois de tantas mensagens que aqui foram expostas, pregadas com a instrumentalidade destes homens, cabe sobre os meus ombros a responsabilidade de trazer-lhes uma palavra da parte de Deus. Quão difícil é, mas o Senhor Deus é bom. Capítulo 37, versículo 1 em diante. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervo sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza. E dizes: ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande exército ao extremo. Amém. Tomem os vossos assentos, por favor. Meus amados e queridos, graças ao nosso bondoso e eterno Deus, que nos dá hoje, mais uma vez, o grande privilégio, a grande honra de poder ocupar, por mais uma vez, esta santa tribuna, para fazer uso da exposição de sua bendita e de sua poderosa palavra, a palavra do Senhor nosso Deus, que é digna de toda a aceitação, porque ela é infalível. Meus amados, nós estamos diante de um livro, ou um dos livros mais difícil de ser interpretado, que é o livro do profeta Ezequiel. Os senhores sabem, um tanto quanto eu, que a Bíblia, ela é composta de três linguagens: a linguagem literal, a linguagem figurada e a linguagem alegórica. Entendemos que o livro do profeta Ezequiel, de sua maioria, ou do seu percentual maior, de visões e profecias, são de linguagem alegórica. Daí então vem o tamanho do grau de dificuldade de interpretação, pois as visões do profeta Ezequiel são visões misteriosas, profundas, que nos dá a entender que este homem, chamado por Deus às margens do rio Quebar, quando se abriram os céus e ele viu visões de Deus no meio de um povo que estava no cativeiro babilônico, Deus chama o profeta Ezequiel e dá a este homem visões de difícil interpretação. Porém, eu não escolhi este texto, e Deus não me leva a este texto porque ele é difícil de se interpretar. Pelo contrário, é o texto mais fácil de interpretação, porque a partir do verso 11, o próprio Deus explica o que o profeta está vendo. Então o texto está esclarecido. A Bíblia Sagrada nos diz que Israel afastou-se de Deus,
Israel abandonou os preceitos divinos e enveredou-se pelo caminho da desobediência. Logo Israel distante de Deus, logo Israel afastado de Deus, ele começou a adoecer espiritualmente. E Israel foi se definhando, Israel foi emagrecendo, perdeu a sua saúde ao ponto de se tornar um vale cheio de ossos. E o texto sagrado nos diz que este vale de ossos é nada mais, nada menos do que a situação espiritual que vivia a nação de Israel. E Deus então chama o profeta Ezequiel e o leva para contemplar esta visão do vale dos ossos secos. Eu gostaria de extrair deste texto algumas lições que Deus tem para nós no vale dos ossos secos. A primeira lição que a gente pode extrair do texto está no versículo de número 1, quando a Bíblia diz: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Perceba que o profeta está falando que quem o transportou, que quem o levou foi Deus. Perceba que em momento algum o profeta foi porque quis. Em momento algum o profeta teve vontade de ir, até porque a visão é horrível, a visão não é agradável aos olhos. Por isso Deus o transportou. Entendemos que a vontade aqui não é do profeta, a vontade aqui é de Deus, é uma vontade imperativa. O profeta foi transportado por Deus e foi levado no Espírito do Senhor e foi colocado no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deixai-me passar para os senhores que ver aquilo que queremos é bom demais, porque agrada a nossa vontade. Eu tenho o privilégio, ainda que a minha cidade seja uma cidade conhecida pela violência, mas não existe paisagens e vistas mais lindas do que aquelas que tem no Rio de Janeiro. Uma visão linda, panorâmica. Quem já teve a oportunidade de ver, pegar o carro e descer do Leblon até a Barra pela Avenida Oscar Niemeyer, é uma visão linda. Praia do Pepino, São Conrado e Barra da Tijuca. Quem já teve a oportunidade de subir no Corcovado e de lá contemplar toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro, é uma outra visão linda. Aos senhores que viajam por este mundo e já conheceram alguns países da Europa, e quem já teve a oportunidade de subir na Torre Eiffel e contemplar Paris lá do pico ou do último andar da torre, uma visão linda e maravilhosa. Quem já esteve em Londres e pôde contemplar o Big Ben, é uma visão extraordinária, porque agrada aos nossos olhos. Eu não estou falando de Big Ben, eu não estou falando de Torre Eiffel, eu não estou falando da visão e da paisagem do Rio de Janeiro. Eu estou falando do vale que está cheio de caixas cranianas.
Eu estou falando de um vale que está cheio de ossos. Uma visão apavorante. Uma visão horrível de filme de terror. Mas a Bíblia diz: foi Deus quem o mostrou. Foi Deus quem o levou. A primeira lição que o profeta nos dá é que quem é profeta não foi chamado para ver o que quer. Aleluia! Quem é profeta não foi chamado para ver o que quer, porque Deus não está interessado em me mostrar o que eu quero. Deus está interessado em me mostrar o que eu preciso ver. Aleluia! Deus está interessado em me mostrar o que eu preciso ver, o que você precisa ver. Eu sei que você já saltou, eu sei que você já pulou, eu sei que você já deu aleluia. E quem sabe na penúltima noite eu deveria fechar o congresso aqui no ginásio com uma mensagem mais ou menos assim: você ganhou sua vitória, você vai de posse da bênção. Mas eu tenho um outro recado de Deus para você nesta segunda. Deus está lhe chamando para você ver o que você precisa ver. Deus não mascara as situações. Deus não trabalha com maquiagem. Deus não dá um jeitinho para te agradar. Deus quer te mostrar o vale dos ossos secos. Não para você morrer lá, mas para te mostrar que para Ele nada é impossível. Só quem pode adorar. Levante a tua mão comigo assim. Deus vai lhe mostrar o que você precisa ver. Você já se alimentou bastante, porque aqui foram pregadas mensagens que alcançaram o teu coração, mas ainda é necessário que você coma mais um pouco. Deus quer lhe mostrar o que você precisa ver. Quando o profeta está diante da visão, que começa a olhar o quadro, que começa a ver os ossos, a primeira reação dele seria ficar parado, e é verdade. A segunda reação de quem vê uma visão dessa é se espantar, é verdade. A terceira reação é querer sair do vale e não ver mais. Ver um crânio já é feio. Ver um esqueleto já é feio. Imagine ver um vale, que segundo a Bíblia representava a nação. Então são milhares de crânios. A primeira reação é parar. A segunda é se espantar. A terceira é querer não ficar. Mas o texto diz: e ele me fez andar. Pelo próprio profeta ele não andaria. Pelo próprio profeta ele não ficaria lá. Mas diz o texto: e ele me fez andar. A visão não é para você ficar prostrado. A visão não é para você ficar parado. A visão é para Deus fazer você andar. E vai andar. Uma coisa é andar no jardim.
Uma coisa é andar num calçadão. Uma coisa é andar de automóvel zero. Outra coisa é andar no vale. A visão não é para você morrer. Deus está dizendo: eu vou lhe fazer andar. Vai andar tua casa, vai andar teu ministério, vai andar tua igreja, vai andar tua chamada, vai andar. Você não vai ficar no meio das caixas cranianas de ossos, morto como eles estão. Deus vai lhe fazer andar no vale. Agora, Ezequiel, você não vai andar em linha reta para sair, não. Eu quero que você dê volta. Cuidado para não pisar nos ossos, que não pode tocar. Vai só andando e vai olhando. Uremachúria. Vai dando volta, Ezequiel, no meio do vale. Você vai dar volta neste vale, meu filho. Tu não vai correr da situação, não. Porque Deus não tem compromisso com frouxos. Deus não tem compromisso com covardes. Vai dar volta no vale, pregador. Vai dar volta no vale. Dá volta no vale. Dá volta. Anda no vale. Não se assusta com a caveira que está lá desmontada. Vai dando volta. Não se assusta com os ossos que estão lá. Vai dando volta. Deus está querendo te mostrar alguma coisa nesse vale. Deus está querendo te mostrar algo que você precisa ver. Deus não vai mascarar a tua situação. Deus não vai maquiar a tua situação. Dai volta, dai volta, dai volta, dai volta. Anda no meio deles. Anda ao redor deles. E o Ezequiel foi dando volta no meio do vale, no volta dos ossos. E quando ele vai dando volta, Deus sabe com quem está falando. Chamada de Deus é de acordo com o propósito dele na vida de cada um. Este homem chamado Ezequiel não é um dos, o profeta de maior cabedal, o mais inteligente deles todos. Há um propósito de Deus em fazê-lo andar em volta dos ossos. Anda, meu filho. Ezequiel foi andando. Dai volta. Ele foi dando volta. Quando ele vai dando volta, com seu próprio conhecimento, com a sua própria inteligência, com a sua própria instrução, ele vai diagnosticando o vale. Aí o texto diz: e ele me fez andar ao redor dele. Aí não é Deus que mostra, aí é ele quem vê. E eu vi duas coisas. Número 1, que os ossos estavam mais do que seco, sequíssimo. Segunda coisa que eu vi, que eram numerosos sobre a face do vale. E quando eu voltei de onde saí, então ele me perguntou: pelo que você sabe, pelo que você aprendeu, pelo que te ensinaram, pela tua inteligência, pela tua intelectualidade, estes ossos podem viver?
pelo que você foi instruído, meu filho, pelo teu conhecimento, pode viver esses ossos? O Ezequiel conhecia, o Ezequiel sabia, o Ezequiel era inteligentíssimo, mas além de conhecer o quadro, os ossos e a situação, ele conhecia o Deus quem servia. Eu sei que estão sequíssimos, isto é fato, e eu sei que são numerosos, é outro fato. Agora eu dar a minha palavra, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma eu darei. Tu o sabes, ó Senhor. A última palavra não será minha, a última palavra é tua. Segura, meu filho. A última palavra não é do juiz, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do pastor, a última palavra não é do diabo, a última palavra sobre a tua situação, quem dá é Deus. Quem sabe já disseram, estás acabado, só tem ossos, não tem mais vida, está destruído, esse nunca mais, essa nunca mais. Quem é o homem para dizer que nunca mais? O calama furiande covasteia. Quem é Satanás para dar um decreto sobre teu ministério, sobre a tua vida, sobre teus sonhos? Quem tem a última palavra é Deus. Quem pode adorar, 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 levante a tua mão para adorar. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Ninguém dará a última palavra sobre aquilo que Deus quer na tua vida. Quem tem a última palavra é Deus. E aí, Ezequiel? Dá para viver? Eu estou falando de ossos. Segundo a ciência, os ossos, eles formam o esqueleto. Cada corpo humano tem 206 ossos na sua idade adulta. Os ossos, eles formam o esqueleto, e o esqueleto é a estrutura do corpo. Esse corpão pesado do Júnior aqui, quem sustenta é o esqueleto. Este corpo grande que vocês estão vendo aqui, quem sustenta é o esqueleto. Logo aqui nós temos um vale de estruturas. 3 coisas se faziam para decretar
o sepultamento de uma pessoa. Número 1, queimava-se os ossos. Foi o que fizeram com Saul e seus filhos. Segunda coisa, quebravam os ossos. Terceira, espalhavam os ossos. Aqui no vale não tem um osso queimado e não tem um osso quebrado. Tem os ossos espalhados. Porque se entendia que a vida resumia-se na estrutura que era o esqueleto. Por isso você vai ler o salmista dizendo: as calúnias me doem nos ossos. Por isso você vai ler sobre José e ele diz: não deixem a minha estrutura no Egito, porque aqui quem morre vira múmia. Transportem os meus ossos para onde Deus vos levar, porque eu não quero ser lembrado como múmias. Eu não fui chamado para ser múmia. Nenhum dos senhores aqui vão virar múmia. O que é múmia? Múmia você só lembra dela quando olha ela embalsamada, mas você não lembra da história dela. José estava dizendo: se vocês me transportarem daqui, eu serei lembrado pelos meus sonhos que Deus realizou. Porque quando se fala de Faraó, se lembra de sarcófago, se lembra de pirâmide, se lembra de cadáver, se lembra de defunto. Mas quando a gente fala de José, a gente lembra de promessas, de sonhos que... Só quem crê, só quem crê. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê. Levante a mão bem alto, levante a mão bem alto, levante a mão bem alto. Espalharam os ossos. Quando se espalham os ossos, Júnior, a mensagem é esta: acabou. A estrutura foi desmontada. A estrutura está desmontada. Irmão, ministério não é aparência. Ministério é estrutura. Ministério não é marketing. Ministério é estrutura. Ministério não é propaganda. Ministério é estrutura. Fica lá, enjoy masteia. Ministério é estrutura. Quando bate no lombo do cabo, o cabo tá mais que aqui tem estrutura. Tá mais. Jeremias disse assim na crise ministerial: o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei, e eu tomei uma decisão, Jeová. Eu não profetizo mais. Suas palavras na minha boca é uma vergonha. Eu falo e me zombam de mim. E eu decidi, não prego mais. Mas ele não tinha como, porque ele tinha estrutura. Ele disse: só que eu não posso. Por que, Jeremias? Porque quando eu digo que não vou, as tuas palavras me ardem nos ossos. A minha estrutura está de pé. Só quem pode adorar, só quem pode. Só quem pode, só quem pode, só quem pode. Só quem pode, só quem pode, só quem pode. Estrutura. Pregadores e cantores
Preserve a estrutura. Preserve a estrutura. A casca, Jesus bota a outra no lugar. Mas a estrutura tem que mexer na estrutura, na estrutura. Recebe aí a presença dele na estrutura. Quando Jesus subiu ao Calvário, já havia uma profecia dele: nenhum osso será quebrado. A estrutura dele ninguém mexe. Quando o carrasco veio para quebrar, já tinha cumprido e não quebrou, porque na estrutura dele não pode mexer. Passa com a mão assim. Não queimaram sua estrutura. Não quebraram sua estrutura. Mas quem sabe espalharam ela. Não queimaram ela. Porque se queima, está incinerando, acabou. Foi o que fizeram com os judeus no Holocausto. Não queimaram a minha. Não queimaram a sua. Também não quebraram. Mas quem sabe espalharam. Espalharam a estrutura. E eu profetizo nesta noite: Deus vai restaurar a sua estrutura. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Agora, como Deus vai restaurar? O profeta está andando. Ele está vendo que onde ele passa só tem osso, Cláudio. Só tem osso. E Deus pergunta: podem viver? Se tu sabes, Senhor. Então, meu filho, profetiza sobre estes ossos, para que vivam. Aí o profeta enche o pulmão, e no meio do vale ele diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aguenta aí. Ossos ouvem? Osso não pode ouvir? Mas nós temos ossos que trabalham na audição. Existem 3 ossos no aparelho auditivo. Osso número 1, martelo. Osso número 2, bigorna. Osso número 3, estribo, que é o menor osso do corpo. 2,5 milímetros. Olha por onde Deus vai começar a restauração. Quem está se achando grande, desce, por favor, porque a restauração começa do menor. Filho do homem, você acha que conhece muito, profeta, mas conhece pouco. Quem fez o osso fui eu. Quem fez o homem fui eu. O osso, a vida, no útero da sua mãe, quando tu foste gerado, começa a formação pelos ossos. O Ezequiel diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aí o ossinho, o estribo está lá no meio, minúsculo.
Aqui está o segredo da vida do crente, na audição. Nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. E só tem fé porque a fé vem pelo ouvir. Eu gosto desse paradoxo, desse paralelo do coxo com Bartimeu. O coxo não andava, mas via. Bartimeu andava e não via. Quem tem mais fé? Bartimeu. O coxo viu dois, pediu dinheiro e ficou esperando. Bartimeu não viu ninguém, mas ouviu um passando. Disse: quem passa? Como é que é? Quem passa? Quem passa? Quem passa? Quem foi, rapaz? Quem passa? Que barulho é esse? Quem passa? Quem passa? Quem passa? Quem passa? Cala a boca. Aí aqueles que viam não viam nada, porque eles só conseguiram enxergar a favela onde Jesus morou. Quem passa é Jesus de Nazaré. Ih, vocês estão vendo pouco. Eu vou dizer quem ele é agora. Vocês enxergam com esses olhos, mas não vê nada. Eu não enxergo com esse, eu ouço com o ouvido e vejo quem ele é. Jesus, filho de Davi. Quem está passando aí é o herdeiro do trono. Quem está passando aí é o leão de Judá. Quem está passando aí é o esmagador da cabeça da serpente. É o verbo de Deus. É o dono de todas as coisas. Ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. Gente, já deu isso? A ordem agora. Junte cada osso a seu. Deus não faz Frankenstein. Deus não coloca a testa de um e face de outro. Deus não coloca braço de um, e porque senão tem que ficar monstro. Deus está dizendo: o que é seu é seu. Eu sou Deus que trabalho com princípios. Ninguém precisa pegar nada que é do outro, porque o que é teu é teu, o que é meu é meu, o que é de Deus é... A ordem é expressa. Junte cada osso a seu. O profeta não quer saber se tem falange lá no norte, que tem que se unir com a falanginha ou falangeta lá no sul. Não interessa. Se a tíbia está no leste, e o fêmur e o perônio está no oeste. O problema não é dele. A ordem tem que ser dada. Deus não dá jeitinho. Não, junta a falange com a falangeta daí que já fica melhor, é mais rápido. Não, você que está aí, junta cá. Quem acredita em anjo, diga glória a Deus. Quem acredita no arcanjo, diga aleluia. Quem acredita em serafins, diga glória a Deus. Quem acredita em querubins, diga aleluia. Quem acredita nos 24 anciãos, digam amém. Nenhum desses aqui fora solicitado na restauração. Nenhuma hoste, nenhuma autoridade angelical fora solicitada
para vir ao vale. Somente há Caba pega 2 horas, 1h30, tem lugar por aí. Pega 3 horas, sua meia, sua paletó, e não sai um aleluia. Vem um que não conhece Bíblia, caiu de paraquedas, e só fala, tem um varão entrando, o fogo pega. Tem um anjo com a bandeja, o mistério solto rola. Quem restaura o vale, quem restaura o homem, é a palavra de Deus. Mas era para dar um glória a Deus mais forte, porque eu não estou falando da palavra do homem. Eu estou falando da palavra que procede da boca de Deus. Só quem gosta, levante a mão para adorar. Quer ver saúde no vale? Pregue! Quer ver vida no vale? Pregue! Aos senhores pregadores, amigos meus, que estão na peleja comigo, aqueles que ainda não conhecem e o Brasil não conhece, quando tiveres uma oportunidade, pregue a palavra. Vou falar de novo. Pelo amor de Deus. Se um dia este microfone deste púlpito chegar na sua mão, pregue a palavra de Deus. Pelo amor de Deus. Ainda que você só fale um rolo de 15 minutos, mas valerá muito mais do que uma atrapalhada de 2 horas na tua boca. Diga comigo, eu quero ser portador de uma palavra que sai da boca de Deus. Palavra. 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 Não se assuste com as caveiras, porque você vai encontrar um bocado de caveira. Não se assuste com os esqueletos, porque está assim. Não se assuste com as caixas cranianas te olhando. Você é portador da palavra. A caveira vai virar gente. Junte cada osso ao seu osso. E diz o texto assim. Vamos encerrando. Enquanto eu profetizava, houve um
Ouve o que, irmão? Ouve o que, irmão? Ouve o que, irmão? Um ruído. Os arcanjos não estão aqui. Os arcanjos não, o arcanjo. Só conheço um. Os anjos não estão aqui. Os querubins não estão, os serafins não tem. Não estão também. Foi só a palavra. Quando Ezequiel disse, ouve a palavra do Senhor, os ossos, o martelo, o osso da bigorna, estribo, opa, Deus vai falar. Vamos ver qual é a ordem. Junte cada osso a seu osso. Aí os ossos começaram a ter uma reação. Quer ver reação? Prega a palavra. Explica melhor, pastor. O mundo não parou de girar porque você está aqui. Os problemas não pararam porque você está aqui, não. O mundo gira. Se você ficar aqui, o congresso todo, o mundo gira. A luta continua. A luta continua. A luta continua. A prova continua. As aflições continuam. E você está aqui. As lutas não pararam para você chegar. Você é que tirou um tempo no meio da luta para chegar aqui. E o profeta diz, enquanto eu profetizava, como acharam, Deus também não para. E o texto diz, enquanto eu profetizava. Não precisou terminar a profecia para que houvesse uma reação. Então lá vai para você dar glória a Deus mesmo. Se quiser pular, pule. Enquanto você está aqui profetizando, está havendo uma reação na luta da tua vida. Agora perceba que Deus vai restaurar o vale, ajeitando a estrutura. Os ossos começaram a se mover e foram vindo. E falange voando de lá para cá. Osso femoral, tíbia, perônio, osso do rádio. Falange, falangeta, falangeta. As vértebras. O Ezequiel assustado olhando aquilo. E o negócio foi se movimentando. Foi se movimentando. Foi se movimentando. Foi tomando forma de esqueleto. Lá vão se movimentando, se movimentando. Se movimentando, se movimentando. Um vale de esqueleto. Por aí. Esta caixa craniana tem um propósito. Esta caixa torácica tem um outro propósito. Os dois órgãos vitais do corpo estão, um aqui, que se chama, o outro está aqui, que se chama coração. A caixa craniana protege o cérebro. E a caixa torácica protege o coração. Deus já fez as duas proteções para que eles tivessem vida. Sabia que tem pessoas que não podem ter muita coisa? Porque a proteção dele está fraca. É muito para a cabeça dele. É por isso que nós temos que ter a mente de Cristo, para poder absorver o que Deus tem para nós. Tem gente, pastor Vanderlei Carceliano, que deixou subir para a cabeça o que Deus tem.
Indecando rei, Joe, mastei, canture, elevaço-me, rei, Joe. Deus vai trocar a tua caixa craniana nesta noite para poder te dar mais alguma coisa. Porque está se achando. Penso mais que os outros. Raciocino mais que os outros. Teu cérebro está exposto. E cérebro exposto, você corre risco de morte. Cérebro exposto, corre risco de morte. Quando eu entrei no hospital universitário, alguns anos atrás, que a doutora disse: seu irmão acabou de fazer uma drenagem cerebral. Eu disse: morreu. Porque mexeu no cérebro. E não teve outra. Morreu. Eu disse: Israel, você botou a sua mente em deuses de imagem e escultura. Mas eu vou fazer uma caixa craniana e você nunca mais vai adorar a outro Deus. Nunca mais. Nunca mais Israel fez idolatria. Nunca mais. Porque Deus deu uma caixa craniana. Israel, eu vou lhe refazer a sua caixa torácica. Para que neste coração só tenha lugar para mim. O teu Deus que te tirou da terra do Egito. Olha para cá, Gideões, missionários. Meu Jesus. Para você ter o que Deus tem para te dar, você precisa ter uma proteção no coração. E uma proteção na mente. Para que quando alguém desse povo que está aí chegar perto de você e falar: posso tirar uma foto? Você abre a sua boca com o maior carinho e diga: pois não, meu irmão, fica do meu lado aqui. Calai do rei Machúria. Pastor, o senhor pode assinar minha Bíblia com o maior prazer, porque eu não sou digno de pegar na caneta para te dar uma assinatura minha. Mas Deus protegeu meu coração contra isto, e a minha mente também. Eu vou assinar. Deus vai lhe dar uma mente, uma caixa craniana, para que quando nós pregadores que somos amigos sentarmos num restaurante, ninguém vai dizer que tem uma casa melhor que o outro e que a minha agenda está mais cheia do que a outra. Recanto, remacidio, masteia. Que ninguém vai olhar para o outro e vai dizer: eu ganho X, você ganha quanto? Tua casa só tem 2 cômodos, a minha tem 30. É uma pena que a tua casa não vai para o céu, porque lá no céu nós teremos mansões de ouro. Vai trocar tua caixa. Vai trocar. Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Só quem pode, só quem pode, só quem pode. Só quem pode, só quem pode, só quem pode. Só quem pode, só quem pode. Eu quero ministrar, eu quero ministrar. Eu vou ministrar, só quem pode. Só quem pode, só quem pode. Só quem pode, só quem pode. Só quem pode, só quem pode. Vai mover tua estrutura. Tua estrutura vai ser remontada. Vai ser remontada a tua estrutura. Vai.
Tem que proteger, senão sobe. Vamos encerrar. Farei entrar em vós o meu espírito e viverei. Então veio nervo, então veio carne, então veio pele e deu estética. Primeiro estágio do vale, ossos. Segundo estágio do vale, esqueleto. Terceiro estágio, mortos. E aí, Ezequiel, Senhor? Tá bom o negócio, hein? Mas só tem defunto agora. Então profetiza e diz assim: Espírito vem de quantos? 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 Entende-se por que Ezequiel deu volta? Quantos pontos cardeais nós temos? Quais são os pontos? Está fraco. Está fraco. De novo. De novo. Ezequiel, sim senhor, deu volta, dei. Quem dá volta passa pelo. Quem dá volta passa pelo. Quem dá volta passa pelo. Ezequiel, como é que está o norte? Ruim. E o leste, a mesma coisa. E o oeste, a mesma coisa. E o sul, a mesma coisa. Ezequiel, você sabe que eu tenho um poder sobre os 4 cantos? Lá em Apocalipse tem os anjos que detêm os ventos dos 4 cantos. É isso? E o que é que eu faço? Eu estou abrindo agora. Estou dando autorização através da sua voz para que os 4 ventos liberem vida. Vai viver gente no norte, vai viver gente no sul, vai viver gente no leste e vai viver gente no oeste. Porque o próprio profeta diz: quem entra pela casa do Senhor, pela porta do norte, não pode sair por ela, tem que sair pela porta do sul. O que quer dizer é que quem entra aqui é proibido sair da mesma maneira que você entrou. Está escrito assim: e o Espírito fez o quê? Repete comigo: entrou. Diga comigo: entrou neles. Porque uma coisa é o Espírito por fora, a outra coisa é o Espírito por dentro. O Espírito por fora toca, o Espírito por dentro transforma. O Espírito por fora é aparente, o Espírito por fora, por dentro é presente. O Espírito por fora só acaricia, por dentro trabalha. Deus não está preocupado com a sua pele, Deus não está preocupado com a sua carne, nem com os nervos. Deus está preocupado com o seu interior. Lá dentro. Lá dentro que o Espírito vai fazer morada. E diz a Bíblia que quando o Espírito entrou neles,
3 coisas aconteceram. 3 estágios no vale e 3 resultados do Espírito no vale. Número 1, e o Espírito entrou neles e viverão. Diga para o teu irmão do lado aí, primeira vez que eu falei isso. Diga para ele: Deus quer que você viva. Irmãos, é viver. Viver. Porque vida, vidinha, todo mundo tem. Mas vida, só o crente tem. Alguns anos atrás, as profecias que vinham nos finais de ano eram estas aqui: prepare-se, porque se esse ano foi ruim, o ano que vai entrar vai passar por um funil. Aí o povo ficava: não era assim? Vai ser pior ainda, porque é o princípio das dores. Aí o crente não podia fazer nada. Aí tinha crente que orava: Deus, me leva daqui, me leva daqui que eu não aguento mais. Quando na Bíblia não está mandando a gente orar para ir embora daqui em lugar nenhum. Se fosse assim, Jesus não mandava orar o Pai Nosso: venha o teu... O quê? Se fosse para a gente ir embora, agora ia para o reino dele. Se não, agora o reino é que vem para cá. Para quê? Para você viver bem aqui. Para você ser feliz aqui. Para você ter poder aqui. Lá no céu ninguém vai expulsar demônio, porque lá não tem. Lá no céu ninguém vai sair profetizando, que não precisa mais. Lá no céu ninguém vai ter poder. Poder para você ter aqui. Porque esse poder é por causa dessa matéria. Essa matéria não vai para lá. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas. Lá ninguém tem fraqueza, então não precisa de poder. Poder é aqui, poder é aqui. Para quê? Para vencer Satanás, para vencer as provas, para vencer as lutas, para triunfar. Você vai viver! Viver! Segunda coisa, o Espírito entrou neles e viveram. Segunda reação, e se puseram em? E se puseram em? Deus não te chamou para ficar prostrado. Deus não te chamou para cair. Deus não te chamou para você desistir e ficar deitado. Deus te chamou para você ficar de pé. Você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. Na linguagem espiritual, você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. Posição de vencedor é em pé. Posição de guerreiro é em pé. Posição de valente é em pé. Posição de pregador é em pé. Posição de profeta é em pé. Posição de cantor é em pé. Posição da igreja em pé. Os se curvam e caem, mas nós estamos. Terceira coisa, se tornou um grande exército. Se eu pudesse descer daqui, eu daria parabéns a todos vocês. Apertava a mão. E por que, pastor? Eu ia ser você assim: parabéns, você é um soldado. Ué, parabéns porque eu sou soldado? Não. Parabéns porque você é um soldado e faz parte do exército. Mas aí não tem graça. Claro que tem. Porque todos os generais, quando saem para a peleja, eles saem para lutar e vencer. O único que sai vencedor é Jesus. Porque lá em Apocalipse está escrito: e montou num cavalo e saiu para a peleja vencedor. Ele só sai só para confirmar: estou saindo, mas já sou vencedor.
E vocês comigo são mais do que vencedores. Vem, vem, vem. Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode? Para encerrar. Tá bom? Para encerrar. E agora, Ezequiel? Jeová, estão vivos. Que coisa linda. Mas não podem andar. Por que não podem andar? Porque estão em sepulturas. Aí Deus diz assim: abrirei as vossas sepulturas. A única coisa que a gente tem de certeza é a sepultura que temos. E é um particular, quando a gente morre, a gente não quer nem saber quem vai pagar. Você já viu algum cadáver jogado aí fora com família? Nem que pega emprestado. Nem que o inimigo que nunca gostou dele. Mas o caba tem que ser enterrado. Porque a única coisa que nós temos é uma sepultura. Jesus não teve, por isso que a sepultura era emprestada. É porque ele era pobre, mas é porque ele não tinha sepultura de propriedade própria. Isso é para homem. Tá bom? Então Deus disse: estão vivos, sim, mas estão presos em sepultura. Porque sepultura, a única exigência para o cabo ir para lá é se ele estiver. Se ele estiver. O Jó queria se esconder para passar a prova. Aí ele disse: Senhor, oxalá que eu me escondesse da sepultura. Jeová disse: não pode, só se você morrer. Aí ele disse: então deixa eu fazer uma pergunta. Morrendo o homem, ele volta a viver? Eu, Jeová, não vou te responder não.